Sabe como é que um objeto comum, uma coisa do dia a dia, sei lá, uma mochila, um celular, uma ferramenta, como é que isso se transforma numa prova? Uma prova daquelas irrefutáveis, dentro de um processo militar? Bom, não é mágica, viu? É método. E um método com regras muito, mas muito estritas. Hoje a gente vai fazer uma imersão completa no Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais, o famoso MAPA, para desvendar um dos atos mais delicados e cruciais de uma investigação: o reconhecimento de coisa. Olha só o nosso caminho. Primeiro, a gente vai entender a fonte, o mapa, de onde vem toda essa autoridade. Depois, vamos dissecar o artigo 210 para definir o que é de fato esse reconhecimento formal. Em seguida, o artigo 211 vai mostrar o que pode ser reconhecido e, o mais importante, o passo a passo super rigoroso para isso. A gente vai analisar também a conexão que existe com o reconhecimento de pessoas, lá no artigo 212, e no fim, vamos amarrar tudo e entender por que cada detalhezinho desse processo é um pilar para que a justiça seja feita. Então, tudo que a gente vai conversar aqui vem dele, do mapa. Pensa nesse manual como livro de regras oficial, sabe? Ele padroniza as ações da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Com ele, não tem espaço para improviso, principalmente quando o assunto é produzir provas que podem literalmente definir o futuro de alguém. É, no fim das contas, a garantia de um procedimento justo e igual para todo mundo. Vamos direto ao ponto, artigo 210. Ele já começa deixando uma coisa bem clara. O reconhecimento de coisas não é só um ato informal de apontar para um objeto e dizer "é esse", nada disso. O manual eleva esse ato à categoria de meio de prova. O que isso significa? Significa que ele tem um peso jurídico gigantesco, capaz de sustentar uma acusação ou de absolver um inocente, mas, e essa é a parte mais importante, só se for feito do jeitinho certo. A expressão-chave aqui que a gente precisa prestar muita atenção é eminentemente formal. A lei não joga palavras ao vento, né? Formal quer dizer que existe um rito, uma sequência de atos que são obrigatórios. E eminentemente vem para reforçar, para dizer que essa formalidade é a alma do negócio. Se esse rito for quebrado, a prova pode simplesmente virar pó, perder todo o valor. O objetivo de tudo isso é blindar o processo contra erros, contra sugestões e até contra a nossa própria memória, que a gente sabe que pode falhar. Então, para ficar bem claro, a gente não está falando de um policial perguntando assim, de forma casual: "Foi essa faca que você viu?" Isso aí seria uma prova testemunhal, que é bem mais frágil. O que a gente está falando aqui é de um procedimento controlado, onde a testemunha precisa confirmar se o objeto A, que está ali na frente dela, é o mesmíssimo objeto B que ela viu lá na cena do crime. E a validade jurídica de tudo isso depende de seguir o roteiro do manual à risca, sem tirar nem pôr. Ok, então o processo é super formal, mas ele se aplica a que tipo de coisa exatamente? Bom, o artigo 211 abre esse leque para a gente e mostra que a aplicação é bem ampla, sempre com foco no que é relevante para a investigação, claro. A lista começa com o que é mais óbvio, né? Armas, instrumentos usados no delito, tipo um pé de cabra num arrombamento. Também inclui os objetos do crime, como o celular que foi furtado. Mas a parte mais interessante, na minha opinião, é a última: quaisquer outros objetos. Isso abre um mundo de possibilidades. Pode ser a jaqueta específica que o autor estava usando, a mochila onde ele guardou os itens, o carro usado na fuga. Resumindo, qualquer elemento material que ajude a conectar os pontos e a contar a história do que aconteceu. E agora? Agora a gente chegou no coração do procedimento. O parágrafo único do artigo 211 não é uma sugestão, gente, é uma ordem. Ele estabelece uma série de cautelas, ou seja, salvaguardas obrigatórias. Elas servem para proteger a integridade do reconhecimento e garantir que o resultado seja o mais confiável possível. Vamos analisar cada uma delas, uma por uma. A primeira cautela é a descrição prévia. O que é isso? Antes do objeto ser mostrado, a autoridade pede para a pessoa descrevê-lo, mas só com base no que ela se lembra. Como era o objeto? Tente me dar um máximo de detalhes. Aí a pessoa vai dizer algo como: olha, era uma mochila preta, de lona, tinha um chaveiro de metal pendurado no zíper direito e lembro de um rasgo perto da alça. Isso é fundamental. É como tirar uma foto da memória da testemunha antes que ela possa ser contaminada ou influenciada pela visão do objeto real. A segunda cautela é a colocação entre semelhantes. O objeto que vai ser reconhecido nunca, jamais, pode ser apresentado sozinho. Ele precisa ser colocado ao lado de outros objetos parecidos. Usando nosso exemplo, a tal mochila preta seria exibida junto com, sei lá, outras 3 ou 4 mochilas pretas de modelos diferentes. Por quê? Para evitar o tal do viés de confirmação. Se a gente mostra um objeto só, a pessoa pode se sentir pressionada a dizer sim. Colocando vários, o que se testa é a força da memória e a certeza da testemunha. É um teste de verdade.
Terceiro, o reconhecimento isolado. Imagina que mais de uma pessoa precisa reconhecer o mesmo objeto. Nesse caso, cada uma vai fazer o procedimento separadamente, uma de cada vez, sem nenhum tipo de contato ou comunicação com a outra. Uma testemunha não pode nem sonhar com o que a outra disse. Essa cautela serve para impedir que um depoimento contamine o outro, seja por pressão ou por simples influência. Garante que cada reconhecimento seja uma avaliação independente e genuína. E por fim, a quarta cautela, a lavratura do auto. Tudo, absolutamente tudo que aconteceu durante o procedimento é registrado nos mínimos detalhes num documento oficial, o auto de reconhecimento de coisa. Esse documento vai descrever quem participou, o que a testemunha descreveu antes de ver os objetos, quais foram os outros itens usados para comparação e, claro, se o reconhecimento foi positivo ou negativo. Esse papel é a prova material de que o rito foi cumprido direitinho e é ele que vai para o processo. Agora, o manual faz uma conexão que é simplesmente brilhante no artigo 212. Ele não fica reinventando a roda, sabe? Ao invés disso, ele cria uma ponte com um dos atos mais sensíveis de todo o direito processual, o reconhecimento de pessoas. Essa frase, tão curta, revela um princípio jurídico muito poderoso. A lei entende que a memória humana é falível, não importa se é para lembrar de um rosto ou de um objeto. Então, as mesmas salvaguardas que são usadas para evitar que uma pessoa inocente seja apontada numa fila de suspeitos, essas mesmas regras são aplicadas aqui. Isso mostra uma coerência profunda no sistema, que busca proteger a produção da prova contra os mesmos riscos psicológicos, não importa qual seja o alvo do reconhecimento. Depois de ver todo esse cuidado, todo esse detalhe, fica a pergunta: mas por que tanta formalidade? Por que não simplificar tudo? A resposta é que cada um desses passos não é burocracia. Cada passo é um tijolo na construção de uma investigação justa e, lá na frente, de uma decisão judicial correta. Seguir cada etapa à risca é o que transforma uma simples suspeita em uma evidência forte. Uma evidência que aguenta o tranco, que resiste a questionamentos. Garante que a investigação não vai se basear em percepções frágeis ou em memórias que foram induzidas. No fim das contas, é o que assegura que a justiça seja aplicada com base em fatos concretos e provas limpas, e não no perigoso achismo. E isso nos leva a uma reflexão final, que é crucial. Vamos imaginar uma investigação bem complexa, onde a condenação de alguém depende do reconhecimento de uma arma específica. Se uma única cautela daquelas for ignorada, se o objeto for mostrado sozinho, por exemplo, toda essa prova pode ser anulada por um juiz. E o resultado disso, um detalhe no procedimento pode levar à absolvição de um culpado ou, no mínimo, lançar uma dúvida que nunca mais vai ser resolvida na investigação. O rigor aqui não é uma opção, é o alicerce da justiça.